Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema A Confirmação Soberana, hoje parte 9. E tenho certeza que vamos sair daqui edificados e fortalecidos. Em Provérbios capítulo 2, eu gostaria de ler juntos, do versículo 1 até o 7. Provérbios capítulo 2, do 1 ao 7. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então, ao efeito, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Nós temos falado da confirmação soberana. Então precisamos falar que nesses últimos dias o Senhor continua disposto a continuar gerando um remanescente fiel. Como nós falamos nas partes anteriores, são poucos os que querem, mas querem a tal ponto de transformar esse querer poético, como nosso irmão Humberto falou ontem, em disciplina, em dedicação, em determinação. Muitas pessoas são como aquela semente que está com um monte de rochas, sem profundidade. Recebe a palavra com alegria, com entusiasmo. Agora vai. Cadê o irmão? Que dele o irmão? Desistiu, desanimou. Inconstantes, mornos. Não estou com vontade. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. A pessoa não é determinada, dedicada, decidida a santificar para valer pela graça. Acaba apagando o espírito, amornando, ficando em trevas. E aquele que está em trevas já não sabe mais para onde vai, perde o rumo. Enquanto você tem a luz, se você não apagar ela, você é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, não é verdade? Mas aquele que está em trevas já não sabe mais. Para quem está perdido, cego no tiroteio, qualquer lugar que você se jogar está bom. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 19. O Senhor deixa claro, os calvinistas não concordam com isso, amados? Não existe livre-arbítrio. Mas eu gosto tanto disso, irmãos, desta sinergia entre Deus e a criatura, o convite amoroso de Deus, lá em Deuteronômio 30, 19 e 20 também ele fala sobre isso. E aqui ele diz: se quiserdes e obedecerdes, algumas traduções diz ouvir. Então a obediência significa o quê? Ouvir. Santificar pela graça tem a ver com continuar disposto a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas olha o contraste. Olha o contraste. Se recusardes, não estou com vontade. Por que a pessoa não diz: eu não estou com vontade de trabalhar hoje que está chovendo? Por que será? Que as coisas de Deus, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, ninguém coloca em mim, eu estou na graça. Eu estou na graça para viver uma desgraça, Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada. Você vai ser morto espiritualmente. A sua escolha errada te levará à morte espiritual. Enquanto aquele que está tomando a graça para ser fiel está sendo vivificado de glória em glória, está caminhando para frente, os que recusam estão caminhando para trás, amornando, apagando e
sendo destruído pela espada. Olha o que diz o Salmo 7, versículo 12. Salmo capítulo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então, a morte espiritual está engatilhada. O Senhor Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. O mundo jaz no maligno. Você não tem que fazer nada para ir para o inferno. É só não tomar uma atitude de santificar a sua vida. Só isso. É só dizer: não estou com vontade. Consulte a carne e o sangue. Paulo diz: eu não consultei carne e sangue quando Deus me chamou. Moisés não consultou carne e sangue. Daniel não consultou carne e sangue. Elias não consultou carne e sangue. E quando consultou, ficou lá na caverna, lá sofrendo, não é? Vamos ver aqui Oséias 4:6. Estava ouvindo uma pregação do pastor Keith Moore, que ele falou que depois de 30 anos de ministério, ele viu algo nesse versículo que ele não tinha visto antes. É interessante, né? Ele falou que ele sempre pensava que por causa da ignorância que o povo estava sendo destruído. Ele sempre achava assim, por ignorância. É claro que tem muita gente que não ouviu a palavra da graça, ou está numa religião que cobra comportamento, né, amados? Ou está tentando pelo esforço da carne, tentar obedecer na carne, né? Se culpando, se esforçando. Ou ainda não conheceu a palavra da graça. Mas ele diz que 90% não tem nada a ver com ignorância, tem a ver com rebelião. Eles são ignorantes porque ouvem e não querem ouvir e não querem fazer. A ignorância, ele disse assim, é o efeito, a causa é a rebelião. Eles estão sendo destruídos pela ignorância porque não querem santificar a sua vida, tendo ouvido. É como Gênesis 1 e 2. Eles ouviram e não quiseram, por isso foram destruídos. Aqui diz assim, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. É o que a Bíblia diz: se você se chegar a mim, eu me achego a você. Se você me deixar, eu te deixarei. É, não é? É lá em 2 Crônicas 15:2, né? Então o que ele está dizendo? A pessoa está sendo destruída pela ignorância, pastor Geraldo. Mas a ignorância é o efeito, não é a causa. Para algumas pessoas é a causa. Ainda não passou por essa palavra, não ouviram ainda. Então a ignorância é a causa. Mas eles, a grande maioria não é a ignorância que está destruindo eles. É a rebelião. É não vou obedecer o chamado de Deus. Ouvi, entendi, mas não vou fazer. Rebeldia, desobediência, desafiando a Deus dia a dia. Deus diz: santifica, não santifico. Eles desafiam a Deus. E aí são ignorantes. E você pensa, é a ignorância o problema? Não, não é ignorância. É a rejeição do conhecimento que leva à ignorância. É como a pessoa toma um traguinho de pinga e vai para o hospital com problema hepático. O problema hepático é apenas o efeito. Foi a pinguinha a causa. Aqui a rebelião levou à ignorância. A ignorância é o efeito da pessoa não querer o conhecimento. Nós lemos lá em Provérbios 2 que se você quiser o conhecimento e for determinado, dedicado, você alcança. Mas pela indisciplina, mornidão e descaso, eles ficam na ignorância. Mas essa ignorância não é a causa, é o efeito. Interessante isso, né? Olha o que diz ali em Jeremias 7. Jeremias capítulo 7, queridos. Então tem um chamado. E a pessoa, algumas ainda não ouviram o chamado. Então isso nós chamamos o quê? Ignorância. Mas a grande maioria ouviu o chamado como jovem rico e falou assim: isso vai me custar muito, o meu pecado de estimação, eu vou me afastar.
Em Lucas 18, 23, o jovem rico se afastou. Veja, Lucas 18, 23, o jovem rico se afastou triste. Mas em Lucas 18, 43, o cego seguia Jesus pelo caminho. Mesmo capítulo, duas atitudes completamente diferentes. Lucas 18, 23, o jovem rico se afasta triste com o seu pecado de estimação, pastor Geraldo. Mas o mesmo homem que foi ajudado pelo Senhor e tirado da mendicância e da cegueira, no versículo 43, seguia Jesus com alegria. São duas respostas no mesmo capítulo. Senhora Rosana, sabe quem se afasta de nós? Não é quem quer santificar a sua vida pela graça. É quem tem pecado de estimação. Por que o irmão se afasta da igreja? É porque ele é santo, ele quer santificar a sua vida. É porque ele quer buscar Deus pela graça. Não! Senão ficaria conosco. Porque aqui é essa a proposta. Por que o irmão larga a igreja? O jovem rico largou. Por quê? Porque ele queria servir a Deus e Jesus não estava dando a ele um alimento adequado, não é verdade? Porque a proposta de Jesus era muito morna, né? Acho que era isso. É por isso então. É isso, quem sabe? Amém? Não. Quem se afasta de nós é porque não quer santificar a sua vida. Está claro? Que aquele que não quer a proposta da palavra se afastará dela triste com a proposta. O jovem rico se afastou por quê? Porque a proposta de Jesus chamava para renúncia. Então o que nós vemos é, como diz Lucas 19:44, vocês serão destruídos porque não observaram o tempo da visitação. Então há uma oportunidade, há um chamado, e aquele que não ouvir e não atender o chamado está perdido, porque o mundo já jaz no maligno, né? Então o Senhor tem um chamado para fora. A palavra eclesia é os chamados para fora. Eclesia, porque Deus criou a igreja, os chamados para fora. Ó a grande escapada. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então há uma escapada. O estilo de pensamento, a linha de raciocínio, a linha de relacionamento, a linha de atitude está toda contaminada. O mundo inteiro jaz no maligno. Essa grande escapada tem um chamado, uma proposta, uma resposta prática e não poética. Diz que um pai disse para um filho: vai trabalhar. Falou: não vou. Depois se arrependeu e foi. E o outro falou: eu vou sim, paizinho. E não foi. Qual que fez a vontade do pai? Então essa resposta poética, né? Tá bom, Deus, eu vou santificar minha vida. Ai, lá. Daqui 5 minutos é ouvido esquecido. E o outro fala assim: não, eu vou e... Quer dizer, então a vida não é uma coisa assim poética no seguinte sentido de emocional. É o culto racional. É uma coisa que requer uma resposta continuada de nós. Por isso que diz em Hebreus 10:25, não deixem de congregar. Porque um ou outro se encoraja, se anima, cada um com o seu dom, a brasinha está apagando, o outro acende, ou não é, queridos? Isto é uma necessidade. Quem acha que a igreja é um apêndice, não entende que é um coração. Né? Não é um supérfluo, não estou com vontade... hoje não vai dar. Não é isso, queridos. Ninguém me diz o que fazer, eu faço só o que eu quero e quando eu quiser. Esse tipo de pessoa vai ser morna, né? Então Deus está preparando um povo, e quem não estiver preparado no final vai ser rejeitado. As virgens foram chamadas, escolhidas, amadas, foi ou não foi? E as que não estavam preparadas no final, o que foram? Aquelas que não estavam preparadas, por que não estavam preparadas? Porque não estavam se preparando. E quem não está se preparando não estará preparado. E quem não está preparado será rejeitado. A oportunidade está passando. A vida está passando. O salmista diz no Salmo 90, versículo 12: me ajuda a alcançar um coração sábio. Em Provérbio diz: sobre tudo que você deve procurar e achar, encontra a sabedoria. Não. Então, em Jeremias 7, ele diz lá no versículo 23 e 24, né? Jeremias 7, 23 e 24. Então, há um chamado, e aqueles que atendem o chamado, pastor Geraldo, terão uma confirmação soberana de Deus. Porque Deus vai edificar a sua fé e vai confirmar a sua fé. Mas se Deus não edificar a sua fé, Ele vai confirmar a sua preocupação? Como? Se nós não nos prepararmos
para tomar a graça, como é que nós vamos ter força para sair do sistema do diabo? Não tem como. A linha de pensamento do diabo, que o homem está desde Adão e Eva, só se escapa pela graça. O homem escapa pelo conhecimento. O justo é livrado pelo conhecimento. O homem de entendimento, ele é 10 vezes mais forte do que o forte. Porque o homem não é livre pela violência, mas ele é livre pelo entendimento. E o homem está sendo destruído pela sua ignorância, porque se recusa a sair da ignorância. Então ele permanece na ignorância. A ignorância é o efeito, mas a rebeldia é a causa. Eu não vou santificar a minha vida. Aqui em Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas o que nós estamos falando é que pouco se acerta a porta estreita. Quando a proposta for realmente de Deus, Ivana, 99% não quererão. Se a proposta for religiosa, para justiça pessoal, correr atrás da bênção, de cargo, até que as pessoas se motivam, se tiver alguma glória humana, sabe, envolvida. Mas se for o projeto de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, vemos que são um remanescente que aceita a proposta de fato. Não estou dizendo de boca, não. Sim, Senhor. Não. Mas não ouviram, não inclinaram os seus ouvidos, mas andaram após os próprios conselhos. Não estou com vontade, ninguém me diz o que fazer, e eu só faço o que a minha carne disser. Se a minha carne disser, vá, e eu tiver com bom humor, aí eu vou. Se fizesse isso no seu trabalho, já teriam sido despedidos, né? Se fizesse isso na sua faculdade, teria perdido a faculdade, o dinheiro e tudo, né? Mas para o Senhor, não. O Senhor, Ele... não vou perder dinheiro, e qualquer resto que eu der para ele, qualquer migalhinha que eu dou para ele, ele fica feliz. Deus, assim, ele é tão bonzinho que eu dou uma migalhinha para ele, ele fica tão feliz, sabe? Eu dou o resto para ele. Não foi o que Deus falou na Malaquias, quando acaba o Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Ivana, acaba assim: vocês são frios comigo, vocês não me amam, vocês me desprezam, vocês me dão o resto. O Antigo Testamento acaba assim: sou desprezado, vocês me dão o resto. Acaba assim. E o Apocalipse, acaba o Novo: vocês são frios, vocês me desprezam, volte ao primeiro amor, me levem a sério. Acaba igual. Ou a gente se agarra em Deus, queridos, ou a gente perde a oportunidade. A carne nos abraça que nem um octopus, né? Um polvo assim. Hoje o cobertor centopeia quase que nos pegou, né? Rebeldia, desobediência e desafiando a Deus dia a dia. Essa é a marca da grande esmagadora maioria. Jesus pregou, 5.000 queria benção, mas na hora dele estar na cruz só ficou João lá para cuidar da mãe dele. Porque você sabe que a lei era assim, Silvana. Quando o pai morria, porque a mulher dependia em Israel totalmente do marido, né? Então se ela perdesse o marido, ela só tinha os filhos. Senão estava perdida. E como José provavelmente tenha morrido precocemente, porque não fala mais nada dele, e Jesus era o primogênito, e na cultura judaica, morrendo o pai, quem é responsável pela mãe é o filho primogênito. Então Jesus estava ali na cruz e tinha uma tarefa para obedecer toda a lei. Na hora de comer o pão, na hora de se divertir, estava tudo lá. Mas na hora de Jesus dar uma tarefa importante, só estava João, leva a Maria para casa e cuida dela, ela será tua mãe agora. Porque eu, sendo o filho mais velho, sou responsável por ela e eu estou partindo, então eu tenho que colocar alguém para cuidar dela, veja. Aí os romanos pegam e dizem: ela é sua mãe, vamos criar a mãe de Deus, né? Já cria uma outra doutrina. O inimigo tira isso aí da cultura judaica e transforma ela em mãe de Deus e mãe de todos nós. Ah, pastor, você está falando no Antigo Testamento, eu estou na graça. Vamos lá, Efésios. Vem com essa não, pastor, eu estou na graça. Você gosta de obediência, não gosta dessa palavra. Ui, que horrível essa palavra, obediência. Efésios 6.
Vós filhos, sede obedientes. Ai, pastor, essa palavra não tem outra, legal. Sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva uma vida longa e uma vida boa, você vá bem. Não só vai viver bastante, mas vai viver uma vida de qualidade. Aqui ele está atrelando o quê? Obediência com vida boa. Obediência pela graça. Diz Romanos 1,5, obediência da fé. Não obediência para ser aceito, mas a obediência porque você foi aceito. Deus não nos salvou para nós sermos carnais e mundanos, né? A Bíblia diz em Efésios 2,8 que nós não somos salvos pelas obras. Mas Efésios 2,10, 2 versículos abaixo, diz que nós somos salvos para as boas obras. Veja, o Senhor não nos salvou de balde para nós continuar na carne, está na graça. Deus nos salvou para nós sermos dele, para nós sermos espirituais, para nós sermos frutíferos. Ele nos salvou com propósito. Ele nos salvou do pecado para ele, para a glória dele. Eu fui salvo do pecado. Para quê? Para mim mesmo. Você ficou no meio do caminho, você é morno. Eu fui salvo do inferno. Para quê? Para mim fazer a vontade da minha carne. Como que você foi salvo do pecado para a carne, em vez do pecado para Cristo? Eu sou salvo, pastor. Salvo para quê? Para mim mesmo. O meu próprio prazer. Para fazer o que eu quiser. Sou livre agora. Ninguém me venha pôr jugo. Peraí, mas Jesus diz assim, que eu tirei o jugo da religião, mas eu coloquei o meu jugo. Tomai o meu jugo. Ele tem um jugo. Jesus, o que é o jugo? Jesus está aqui, você está aqui, no mesmo passo. Jesus diz, quem me ama, me segue, e onde estiver, estará lá também. O jugo é o quê? Andar no Espírito, renunciar à carne. Não, pastor, estou na graça, ninguém me diz o que eu tenho que fazer, porque eu sou livre agora. Livre para obediência. Pastor, que palavra doida. Nós somos livres, onde é o Espírito é a liberdade. Então a liberdade para a minha carne. Não. Agora é que somos livres, não para o pecado, nós somos livres para a obediência. Agora nós podemos obedecer. Isso não se prega, você é livre agora. Estou na graça. Livre para quê? Livre para tomar meu traguinho de cachaça e ver meu programa pornográfico preferido. Não. Você é livre para obedecer a Deus, escapar. Romanos 8,13 fala isso. A liberdade não é para o pecado. A liberdade é para renunciar ao pecado. Porque aquele que é servo do pecado é escravo. O que eu vou me fazer de escravo se o Senhor me fez livre? A minha liberdade agora é o poder de dizer não ao pecado. Essa é a minha liberdade. Não é a liberdade de dizer assim, já que eu estou na graça, eu vou encher a cara até vomitar as tripas. Jesus te salvou para ser livre assim. Já que Jesus me salvou, eu vou ficar aqui vendo os programas minha pornográfica. Esse negócio de igreja aí é para religioso, entende? Vou ficar aqui bebendo minha birita, vendo meu programa pornográfico preferido. Enquanto eles vão na igreja, eu fico aqui vendo Faustão. Porque eu sou livre, irmão. Esse negócio de religião aí é para religioso. Eu não sou religioso. Tem Jesus aqui, ó. Eu sou igreja. Sou igreja. Sou livre, irmão. Não vem colocar jugo em mim, não, hein? Você é livre para dar a tua vida para o capeta, então, hein? Você é livre para dizer não para Deus como Adão e Eva. Você é livre para dizer não ao chamado de Deus. Você é livre para dizer não à santificação. Você é livre para renunciar à sua carne. Então você é livre para continuar no pecado. Interessante. Pisou o sangue de Jesus. Essa é a liberdade que você queria. Pisar no sangue de Jesus e continuar no pecado. E ainda sou gospel. Esses vão enfrentar o Senhor. Rebeldia, desobediência, desafia a Deus. Ninguém me diz o que fazer. Não estou com vontade. E ainda eu que estou certo. A igreja inteira está errada. Esses religiosos querem me colocar canga. Estou na graça. Ninguém me coloca debaixo da lei, não, irmão. Não vem falar de obediência, não. Não vem, não. Não vem dizer que eu tenho que obedecer. Eu não tenho que ir nada, não, meu irmão. O negócio é o seguinte: eu sou livre. Jesus me fez livre. Jesus me fez livre. Ninguém me coloca uma canga e ninguém me diz o que eu tenho que fazer. E não vem com essa que eu tenho que santificar minha vida, não. Porque eu posso pecar que o meu pecado é mais computado.
Nem tenho que pedir mais perdão, porque Jesus já me perdoou todos os meus pecados. Posso fazer o que eu quiser, porque uma vez salvo, sempre salvo. Essa é a doutrina do capeta, segurando as pessoas em banho-maria até o quinto dos infernos. E são tão inteligentes que não se sujeitam a igreja nenhuma. Por quê? Para que se sujeitar a congregar, se eu sou mais inteligente que todos os pastores dessa cidade? Para quê? O jovem rico se afastou de Jesus por quê? Porque ele queria uma vida mais santa do que Jesus queria oferecer para ele, né? É por isso que as pessoas se afastam da igreja, porque elas querem tanto santificar sua vida, e ali não tem santificação, ali não tem renúncia, não tem cruz. Então elas saem da igreja por quê? Porque elas querem o pecado de estimação. É isso que elas querem. Querem que continuar. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Eu vou continuar bebendo veneno e não vou morrer. Como é que você beber veneno e não vai morrer? Como é que você, se o salário do pecado é a morte, como é que você vai continuar comendo o pecado e não vai morrer? Tá, pastor, mas o sangue de Jesus me purifica. Sim, ele te purifica para você voltar para a lama? Ou para você ser purificado, agora se encher do Espírito e aos poucos ir renunciando isso? Não estou entendendo. Eu disse que quem quer vir após mim renuncia a si mesmo, toma essa cruz. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, veja, aqui tem duas propostas claras. Não venha com a terceira. Não vem com a terceira ou com uma no meio aqui. Vem com uma mornona aqui no meio. Nem um nem outro, Rosana. Nem a primeira nem a segunda. Nem a primeira nem a segunda. Olha a primeira. Se viverdes na carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar os obras do corpo, vivereis. Duas propostas, Silvana. Não, nenhuma nem outra. Ficar em cima do muro. Deus está preparando um povo. Quem estiver preparado, vai. E quem não estiver preparado, no final vai ser rejeitado. A oportunidade passa. E o Deus que hoje é advogado vai ser juiz. Não te conheço, apartai-vos de mim. Senhor, o Senhor é amor. O inferno não existe. Não existe, você vai ver agora. Eles pensam que podem fazer Deus de bobo, zombar de Deus, desprezar o seu chamado, pisar no sangue de Jesus, extinguir o Espírito Santo, e ainda sou cristão. Renunciam a Jesus, renunciam ao Espírito Santo, renunciam o chamado de Deus, vivem no pecado, e depois, inferno não existe, Deus é amor. Atos 7:54. Atos 7:54. Então a confirmação soberana mostra o que, queridos? Que aquele que ouvir comerá o melhor dessa terra. Aquele que quiser ouvir comerá o melhor dessa terra, mas aquele que não ouvir será destruído. Não é assim. Ou atende ou não atende, né? É simples assim. Pela graça, é claro. Pastor, nós somos salvos pelas obras? Claro que não. Nós somos salvos pela graça. Mas se a tua fé não tiver obras, é uma desgraça. Porque tem fé, mas não tem obras. E que fé é essa? Porque a fé, Ivana, nos une a Deus a tal ponto que Deus consegue nos livrar. Porque a fé, diz Romanos 5:1, te une a Deus. E através da fé, Deus consegue te santificar. Então todo aquele que tem fé, Deus consegue santificar. Se Deus não consegue santificar, tem fé coisa nenhuma. Está se enganando. Eu tenho fé. Mas não dá oportunidade ao Espírito. Que fé é essa que se fecha para Deus? A fé abre para Deus. Se a nossa fé não abre para Deus, então não é fé. Eu acho que é uma pseudo-fé, uma fé religiosa, né? Aqui nós vemos em Atos capítulo 7, né? Atos 7, queridos. (54) Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quem estava falando aqui? Um carnal. Era? Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, falando a verdade, e Deus estava falando na boca dele. O que a multidão fez? É Deus falando, vamos ouvir, vamos obedecer, é isso? Pessoa que vivia em cima da Bíblia, pessoa que vivia procurando fazer a vontade de Deus, guardar os 10 mandamentos. Pessoas religiosas. Não estou falando de ímpio, não. São pessoas que estavam no culto.
Estamos falando de povo de Deus aqui, ó, entre aspas, né? O que eles faziam? Rangiam os seus dentes, enchiam-se de ódio e diziam: vamos calar esse pregador porque ele está falando de coisas que eu não quero ouvir. Vamos matar ele, vamos silenciar ele, que a gente fica em paz. Silencia ele, não tem mais essa voz. Aí minha consciência fica livre para mim fazer o que eu quiser. Eu tenho que calar ele, porque se eu paro de escutar ele, eu posso fazer o que eu quiser, não tem nenhuma interferência. Entendeu? Estou escutando nada, entendeu? Então eles tapavam os seus ouvidos, enfureciam e rangiam os dentes. Não é um demoniamento aqui, irmão? Só que nem sempre isso é explícito. Geralmente a Ivana está pregando e a pessoa não range o dente para que ela perceba, senão ela expulsa, né? Que mensagem linda, Ivana. Gostei da tua palavra, Silvana. Olha, muito bonito. Ela elogia. Querida, muito boa. Vou voltar aqui na igreja. Olha, gostei muito dessa igreja, viu? Hipócrita! Você odiou, nunca mais vai pisar aqui. Nunca. E vai falar mal para todo mundo. Mas o hipócrita faz isso. Ele se ira com alguém que quer tirá-lo do quinto dos infernos. Ele se irrita com a verdade, porque ama as trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então você acende a luz: apaga aí que eu quero dormir. Apaga essa luz aí, eu quero dormir. Rebeldia, desobediência e desafiando a Deus. Agora o contrário, Silvano, nós aqui, tá? Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Enquanto um está cheio de ódio, vendo o mal, falando mal, escumando verde aqui, Estevão está vendo a glória de Deus, está cheio de paz, abençoando, com capacidade para perdoar e indo ao encontro da salvação eterna. Olha, dois destinos assim, ó, face a face. Como a gente diz lá em Números 13, né, 30 e 31, enquanto o Josué e Caleb disseram: Deus está conosco, nós vamos conseguir. O povo dizia: não, mata eles, nós não vamos conseguir, eles são mais fortes que nós não vamos. Aqui, ó, dois, frente a frente, sempre parece que está assim, né? A serpente no jardim e a voz do Senhor. Ainda bem que nós damos ouvidos à voz do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor e de maneira alguma seguirá o estranho. De maneira alguma. Como é que nós sabemos que alguém é de Deus? De maneira alguma seguirá o estranho. E conhece a voz do bom pastor. Vamos ver isso? 1 João 4,6. 1 João 4,6. Ó, esse versículo para cada um de nós, amém, queridos? 1 João 4,6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não conhece, não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem não é de Deus não escuta, se ira, ouve e não faz o que você fala. Porque pode até elogiar o que você fala, mas não vai fazer. Apocalipse 16, 9. Os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Não se arrependeram para lhe darem glória. A coisa está estreitando e a pessoa está reclamando, está murmurando e culpando a Deus e fazendo coisa errada. E vai estreitando, e na lavoura vai estreitando, e na saúde vai estreitando, e na paz vai perdendo a paz. A coisa vai encrespando e a pessoa está murmurando e não se santifica. Como diz em Provérbios 28:17, que o ímpio vai assim até a cova, ninguém o detém. É desembestado, é como um burro que vai para o precipício. Você pode falar e não vai te ouvir, ele é surdo a tua voz, ele não quer saber, está com fone de ouvido lá ligado e vai.
É assim o mundo, irmãos. Qualquer voz que diga, você está indo para o precipício, cala a boca, não se meta com a minha vida, não me irrite, porque irrita ele, você querer livrá-lo do inferno. Ninguém me diz o que fazer. Rebeldia, rebelião, teimosia, negligência. O que nós vemos, queridos, é que poucos se acertam com a porta estreita e poucos atendem o chamado do Senhor, né? A graça é um presente que poucos querem, né? 2 Timóteo capítulo 4. Que Deus me ajude e ajude a você também, amém, irmãos? A nós entendermos e atendermos o chamado. A vida está passando, irmãos. Um dia nós já fomos crianças, hoje somos adolescentes, né? Mas a vida está passando, muito rápido. Vamos alcançar corações sábios, amém? 2 Timóteo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo, fora de tempo, redargues, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa palavra não vem me dizer o que eu tenho que fazer. Quem é comedor de feijão para dizer para mim o que eu tenho que fazer? Tá, que eu tenho que largar agora esse pecado de estimação. Vem não, se mete com a minha vida não, hein? Minha vida religiosa no domingo não tem nada a ver com a minha segunda-feira. Minha segunda-feira eu que mando, eu que faço o que eu quiser. E pastor nenhum vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Ninguém manda em mim não, hein? Sou livre, estou debaixo da graça, hein? Continuar falando assim não vem mais, hein? Quero ouvir não, hein? Porque você é um fariseu, fica pregando a lei, eu estou na graça. Dizendo para mim que eu não tenho que fazer nada, eu sou livre. Sou livre para continuar no pecado, no mundanismo e ser cristão. Eu sou livre para continuar assim como eu era e cada vez pior. E ninguém me julgue, tá? Não me julgue, irmão. Quem é você para me julgar? Que isso? Deus me ama. Não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Então o fogo do inferno começa pelos ouvidos. Comichão nos ouvidos. Você está falando, tem um comichão no ouvido, não escuta você. É ouvido surdo para tudo aquilo que é de Deus. Mas se alguém fala alguma coisa que acabei de... o quê? Que atenção tremenda! Faz coisa de Deus. Não escutei. O que? Interessante. Puxa, isso é verdade. Olha, Darwin estava certo. Isso tem sentido. Isso é muito inteligente, gente. Olha que lindo de pensar. Olha o que esse filósofo está falando. Puxa, mas olha esse ateu. Mas esse é o cara, gente. Olha só o que essa novela está falando. É muito verdadeiro isso, esse filme de terror está falando. Olha só, Coríntios 5, Palmeiras 3. Isso, olha, sabe, eu vou dizer, eu não sei os 12 de Jesus não. Para os 12, tá no 33, foi tal. Eu tenho as revistas na cabeça. Eu estou por dentro, eu estou tudo atualizado. Eu sei tudo sobre isso. Disso eu sei, disso eu estou informado. Agora, não sei. O que? Tem um livro chamado Sinfonias? Eu não sabia, gente. Olha. Para Deus. Mas para as coisas deste mundo, dedicação, interesse. Ouvir a tempo. Calma, estou discutindo aqui. Cala a boca, o capeta está falando. Cala a boca aí, o Satanás está me ensinando aí. Fica quieto. Coisa do capeta aí a gente tem que escutar. A coisa de Deus, quando Deus começar a falar, aí pode me atrapalhar, que não tem problema nenhum. Aí não tem problema nenhum. Não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão. Tem que ter bastante, porque aí, irmão, se 2 ou 3 falar que você está certo, já dá um alívio, né?
Você está indo para o abismo, tem 2 ou 3 dizendo, lá não é o abismo, não, lá é o paraíso. Tem 7 virgens lá, então vamos. Já alivia, irmão. Sempre quando eu era pequeno, eu falava que tinha uma dor, minha mãe falava, eu tive isso aí, eu sei, só para me acalmar, então fala, aí você fica mais bom. Se ela teve, então já, eu não morreu, tá, eu não vou morrer também. Então, aqui é o seguinte, ó, irmãos. Amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eles procurarão pastores que dizem, não, meu amor, nada a ver. Isso aí está permitido, Deus é amor. Isso aí não é pecado, isso é os legalistas, mas não precisa de tudo isso não. Nada a ver, o que tem? Não dá nada. Eles vão amontoar. Então tem que ter 3 ou 4 ou 5 ou 6 para dizer exatamente o que está na sua carne. Aí pronto. Se 6 falaram, né, na multidão de conselheiros da segurança. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. O projeto de Deus será esquecido, e vamos trocar isso por uma estratégia para crescimento da obra. O pastor teve uma grande ideia, não está na Bíblia não, mas vamos fazer porque traz dizimista, ofertante, e a igreja vai crescer. Mas Deus mandou fazer isso? Não. Mas está pregando a santificação? Não. Não precisa de tudo isso, pastor. Portanto, é mantê-los na igreja. Porque se eles estão na igreja, eles não estão no mundo. Ué, mas a tua igreja ela é mundana, então eles estão pior, porque agora eles estão pensando que estão na igreja. Atos dos Apóstolos 13:41. Então, enquanto Deus está fazendo uma obra, o tempo está passando, e as pessoas estão desperdiçando sua vida. Irmãos, Atos 13:41. A confirmação soberana será sobre um remanescente fiel, que está, enquanto o mundo está, todo mundo tem 24 horas, não é, irmãos? Enquanto as pessoas estão investindo o seu tempo, gastando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo, com bobagens, distraídos com as coisas do capeta, aquele que é de Deus está se enchendo do Espírito. Atos 13:41. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. Então Jesus estava lá, Deus estava operando algo tão tremendo, e os judeus não viram, não perceberam, a coisa passou. Eles desprezaram, não quiseram se batizar quando João Batista mandou, não se arrependeram, e quando Jesus pregou eles não ouviram. A vida passou, o barco passou, e eles ficaram em alto mar lá e morreram afogados pelos tubarões. Assim o Senhor está dizendo aos desprezadores, eu estou levantando uma igreja, edificando um povo. Você não está vendo, você não está nem aí. Se depender de você, a igreja corta a luz. Se depender de você, a igreja fecha. Porque você... descaso total. Desprezadores. Absolutamente. Não me envolvo, não participo, não me importo, não quero saber. E Deus está edificando uma noiva. Estou fazendo uma obra extraordinária e vocês não estão vendo. Estou levantando um povo santo, vocês não estão vendo. Estou limpando o povo, vocês não estão vendo. Estou preparando um povo para o arrebatamento, vocês não estão vendo. E a vida está passando. Então, queridos, é assim, a vida está passando. Que nós possamos alcançar um coração sábio, né? Ninguém pergunta, não estou com vontade hoje de trabalhar. Ninguém consulta a carne, né? Mas a gente faz porque tem que fazer, né? Ou vai ser despedido ou vai ficar sem salário, né? Agora, se o patrão merece honra, e o Senhor? Mais honra. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda louvor. Não estou dizendo que você tem que ficar rato de igreja, né? Indo no culto um dia que você não pode. Tem dia que não dá, irmãos. Tem dia que Deus nem quer que você vá na igreja, vai visitar um parente. Às vezes Deus nem quer. Não é com você o tratar aquela noite. Mas, irmãos, quando Deus quer você num lugar e você está no outro, você começa a perder a paz. Começa a ficar angustiado. Nós começamos a avacalhar a santificação, começamos a amornar, o diabo começa a bater na gente. Então que eu e você possamos o quê?
Como disse ontem o nosso querido irmão missionário Humberto, né? Sermos dedicados, determinados, disciplinados. Porque nós vamos ter que correr a tal ponto que alcancemos. Ninguém corre assim, né? Traidão, assim, ouvindo um som. Ninguém corre de qualquer maneira e chega lá. Paulo diz: correi de tal maneira que vocês alcancem a vida eterna. Né? Não é uma corrida de qualquer maneira. Ele diz no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, Silvano, ele diz assim: esticando todos os meus músculos, eu corro de tal maneira para que pregando aos outros eu não seja desclassificado. Está dizendo, eu estou dedicado nisso. Não quer dizer que você está só na igreja. Essa dedicação é em casa, é do banho, é na rua, no mercado. É um andar com Deus. Porque quem não anda com Deus, irmão, só tem Deus na igreja, essa pessoa está perdida. Porque se a tua vida dentro da igreja não afeta a tua vida fora da igreja, você não está numa igreja. Você está numa religião. Porque a verdadeira igreja preparará você para viver lá fora. Sal fora do saleiro vai salgar este mundo, né? Agora que adianta um sal dentro do saleiro ali. Então aqui nós estamos sendo preparados. Mas a nossa prova realmente de eficácia, a luz brilha melhor aonde, amados? Nas trevas. E este mundo espera ardentemente ver o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E ouça novamente essa palavra. Eu creio que coisas que você não ouviu da primeira vez, você vai ouvir e você vai pegar. Essa palavra é muito relevante. Ela tem não só conteúdo, mas a oração e a unção. Porque nós estamos aqui no Espírito, né? E isso cria uma atmosfera que ajuda. A pessoa que está ouvindo não vai se sentir culpada e nem vai se esforçar na carne. Ela vai receber ânimo para ser obediente. Como eu disse, pelo Espírito mortificar-se. Não é pela culpa nem pelo esforço na carne. Que Deus te abençoe muito, muito, muito em tudo. Em nome de Jesus.